Bom, quero registrar aqui a alegria de ter Tia Neuza aqui com a gente, Olha participando. só! Tia Neuzinha tá aí na área, Agora rapaz. caiu na rede. Viu só? Caiu na rede é peixe agora, né, Tia Neuza? É sereia. É. Vamos orar, então, para a gente começar? Celinho, ora para a gente, por favor. Bondoso Deus, louvado seja o teu nome pelo esse momento tão precioso das horas do sábado, onde podemos sentir, Senhor Deus, a tua paz no nosso coração, a tua presença, o teu grande carinho, Senhor, pelos teus filhos. Estamos começando a classe dos professores e nós pedimos ao Senhor, que é o nosso professor maior, que derrame sobre nós a presença do teu Santo Espírito, para que, iluminado pelo poder do Espírito Santo, nós possamos desenvolver essa lição para aprendizado nosso. E também depois contribuir com nossos irmãos também, amanhã pela manhã. Que o teu poder esteja na vida de cada professor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lima também está aí, nosso grande professor ancião, ou ancião professor, né? É muito bom estarmos todos aqui. Bom, vamos lá, né? Amém. A lição dessa semana, a gente deu continuidade ao estudo do Gênesis, né? A gente começou na semana passada e a gente deu continuidade na lição dessa semana. E essa semana a gente teve vários temas assim que não são usuais para a gente, né? Mas estão muito em voga na academia, né? Nas universidades, nas discussões mais de alto nível. E aí vale a pena a gente ter esse momento aqui para a gente conversar sobre esses temas, né? O verso áureo da lição é um dos versos que eu mais gosto na Bíblia, ou um dos versos dos Salmos que eu mais gosto na Bíblia, que é o Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda vez que eu vou para fora da minha casa, no meu quintal, e olho para cima de noite, um céu estrelado, é esse o verso que vem na minha cabeça sempre. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Porque quando a gente olha para o céu e a gente vê a grandiosidade do universo, a gente percebe que existe um Deus criador e mantenedor de todas as coisas, que nos ama e que criou todas essas coisas para a sua glória, mas também para o nosso benefício, né? E hoje, quando a gente olha para o passado, hoje, quando a gente olha para a ciência, a gente vê muitas pessoas questionando a existência de Deus ou a literalidade do Gênesis, né? Mas quando a gente olha para os cientistas clássicos, para os cientistas do passado, né? Os grandes nomes da ciência, os verdadeiros grandes nomes da ciência, Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, Blaise Pascal, todos, Galileu Galilei, todos, sem exceção, criam num Deus criador de todas as coisas. E a criação é que motivou eles a irem atrás de respostas, né? A irem atrás a questionarem as coisas, irem atrás de descobrir como que funcionavam as leis da natureza, baseada nas leis da Bíblia, né? Isaac Newton, por exemplo, escreveu muito mais sobre Daniel e Apocalipse do que sobre física, para quem não sabe, né? Então, e hoje a gente tem algumas discussões a respeito disso. Algum de vocês já passou por esse tipo de discussão? Conta aí pra gente. Cric, 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 cric. Tá no mudo aí, Cristiano.
Eu acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação, né? Seja em algum debate na rua, dentro de ônibus, na universidade, principalmente, né? Sobre essa questão, porque eu não terminei, né? Eu comecei a faculdade, mas não terminei, infelizmente. Mas quando eu estava fazendo o curso de fisioterapia aqui na Universo, na época, e nós tínhamos uma matéria chamada antropologia, né? Então, havia muita discussão, né? Porque a matéria, né, bate nessa teoria sempre da evolução, né? Na evolução das espécies, né? De que não existe, né, um criador, que tudo surgiu do acaso. Eu acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação. Mas, como você colocou muito bem, Luciano, os pais da ciência, né, de estudos, caso que existe uma coisas, né? Inclusive, Luciano, você falou da questão de que tem muitas pessoas hoje que questionam, né, a veracidade dos genes, inclusive líderes religiosos. Eu não sei se vocês viram, eu li há pouco tempo uma declaração do próprio Papa Francisco, ele dizendo que o livro dos... Ixi, caiu. Acho que o Cristiano deu uma queda aí. Bom, Nós sabemos que o Papa Francisco andou dizendo, né, que Deus não é como um mago com uma varinha de condão, né, que tem que interpretar da maneira correta, e aí eles se colocam acima, né, a autoridade acima da Bíblia, né, a tradição acima da Bíblia. Caiu aqui. O Augusto está falando. O Augusto está falando aqui, Cristiano. Tá. Continuou da onde você parou. Isso, só confirmando a questão da Igreja Católica, né, que ela coloca a tradição acima da Bíblia, e com isso cria maneiras de interpretar diferenciadas para corroborar e aproximar, na verdade, a Igreja Católica, né, do mundo científico, né, do mundo secularizado, na verdade. E aí vocês sabem que né? E é sempre assim, né? Assim, e é engraçado, né, que a Igreja, eu não quero me ater muito a esse tema, mas é engraçado que a Igreja Católica, ela, em todas as épocas, ela tenta se aproximar daquilo que é mais conveniente, né? Na época de Galileu, a conveniência era o pensamento aristotélico, né? De que a Terra era o centro do universo, né? E quando Galileu veio e anunciou sua descoberta de que o Sol era o centro do nosso sistema solar, nem do universo, ele foi levado à Inquisição, teve que se retratar, foi obrigado a se retratar e ficou preso em prisão domiciliar até sua morte, se não me engano, em 1642. Então, por quê? Porque defendeu a verdade. Inclusive, verdade essa baseada em textos bíblicos, como o texto de Josué, por exemplo. Né? E assim, hoje, o pensamento que a gente tem hoje é muito... O pensamento científico que a gente tem não vou nem dizer se é a maioria ou não, mas pelo menos na mídia, né? Ele é baseado muito... Ele foi muito promovido a partir da chegada da Origem das Espécies de Charles Darwin, né? E aí já vinha desde o Iluminismo, né, do século XVII, do século 1700, século XVI, não, século XVII, perdão, já veio desde o Iluminismo do século XVII, né, com secularismo, materialismo, racionalismo, mas quando chegou a Origem das Espécies em 1859, aí veio, né? Aí depois outros mais usaram isso, né? O próprio marxismo se baseou, tem suas bases, suas raízes no livro do Charles Darwin, enfim. E aí, só que outra coisa que contribui para esses ataques
são interpretações errôneas, que cristãos fazem, né? Em que, por exemplo, quer ver um exemplo? Quando a Bíblia diz assim, e os anjos estão segurando os ventos nos 4 cantos da terra. E aí as pessoas às vezes pegam esse texto e dizem que a terra é plana, né? E aí, quando isso é tão claro que a terra não é plana, né? Quando alguém fala isso e ainda diz que se baseia na palavra de Deus e usa um texto que é simbólico e interpreta ele de uma forma literal, erroneamente, isso faz com que a nossa fé na literalidade do Gênesis caia em descrédito, né? A Terra não existe 4 cantos literais, né? No mundo. A Terra não é plana e nem tampouco ela é quadrada, né? Exato. Pois é. Isaías cita que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Sobre a redondeza da terra. Esse texto que eu ia dizer. É uma esfera, né? Isso aí. Nem uma esfera mas ele é achatado. É uma geóide. esfera achatada nos polos. Aliás, eu não sei se vocês já tiveram É isso aí, Luciano. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver o formato real da Terra sem atmosfera. Parece um amendoim. É mesmo? Depois eu vou tentar achar essa imagem que foi feita. E ela, na verdade, fica com essa forma, né, por conta do movimento de rotação, né, e por conta da questão da gravidade, né? Então, que puxa tudo para um centro, né, e o movimento de rotação faz com que o eixo do Equador, né, por ser maior, tem um raio maior, aí ele se separa um pouco e achata um pouquinho, entendeu? Mas esse formato é por conta da atmosfera. A parte rochosa da Terra é bem disforme, assim, bem. E a lição clareia para a gente aqui, dizendo que a questão dos anjos, né, que guardam os 4 cantos da terra, nada mais é do que os 4 pontos cardeais, né? Sim, exato. É um Exatamente. texto simbólico, não é um texto literal, né? É um texto Exatamente. simbólico, não é um texto literal. E Jó também declara... Luciano, até porque, tanto é que é um texto simbólico, porque não tem como segurar o vento, né? Não pode levar isso, né, de forma literal, porque como que você vai segurar o vento? A não ser que seja a Dilma, né? Que a Dilma estoca vento. É por aí. Pois é. É bem por aí. E aí... O sol tá se pondo. Aí, ó. Exato. E aí é bem um outro argumento que as pessoas usam é que o nosso Gênesis foi copiado, foi feito um plágio por Moisés ou pelo autor do Gênesis, como as pessoas colocam, né? A partir de mitos antigos do Oriente Médio, né? da Mesopotâmia, dos babilônios, sumérios, do Egito, dos egípcios, enfim. E aí a gente tem vários relatos da criação, de fato, na literatura antiga, né? Não só da criação, como do dilúvio, né? A gente tem relatos de um casal primordial, de um casal primário que deu origem a toda a humanidade, né? E quando a gente vai na arqueologia e vê essas coisas, né? Alguns dizem, não, então o Gênesis foi plagiado, né? Ou melhor, o Gênesis foi plagiado, não, o Gênesis plagiou esses documentos, né? Só que aí a gente vê algumas diferenças básicas, né? Como, por exemplo, em todos esses relatos, né, a criação ela é feita a partir do caos, da guerra, da morte, né? Um Deus qualquer colocando
uma parte sua na humanidade. E quando a gente olha para o relato do Gênesis, ele é muito mais simples. Deus fala e acontece. Deus coloca a sua mão, molda, assopra e acontece. Né? Ô, Luciano. Fala, pastor. Voltaire voltou, hein? Hoje eu tô, né? Cada hora eu tô pulando num galho de live. Já comecei nos adultos, fui para o juvenil. Agora eu estou aqui no hall do berço. Ah, não, aqui é de adultos, né? Daqui a pouco tem outra aqui da União. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse comentário que você está fazendo, essa literatura antiga que vem aqui como embasamento para um outro tipo de criação, né? Eu não sei quantos já tiveram oportunidade de ler algum livro ali do conteúdo apócrifo da Bíblia, a Bíblia católica, a Bíblia apócrifa. Não sei se já tiveram curiosidade de ler. Eu já li alguma coisinha, pastor. Existe alguma... Quando você pega para ler, você vê umas histórias assim, sem pé e sem cabeça. Você percebe que não tem a inspiração. São histórias assim lendárias, místicas. E quando você pega essa literatura aqui antiga, do relato da criação, você percebe também que é algo assim muito complicado. É muito mais claro e mais simples crer na criação de acordo com o que está no relato bíblico do que com a literatura, essas literaturas que a lição vem mencionando aqui, né? Essas epopeias antigas aqui do Egito. E você vê que é uma coisa assim, muito estranha. Então, isso me chama muito a atenção nesse relato, né? Nessas teorias aqui. Quando você pega e compara uma coisa com a outra, você consegue visualizar, poxa, realmente é possível. Como que o povo tende a seguir o caminho daquilo que é mais complicado. Sim. Então, faz essa experiência, a gente não tem acesso aí, mas pela internet hoje a gente consegue ter acesso, né? Mas na própria lição aqui vem uma parte do relato da literatura aqui, dessa história. Lê um pouquinho que você vai ver. Você, às vezes, não quer nem chegar ao final dela, porque é um negócio tão complexo, dá tanto bolo na mente. Pega um livro apócrifo também, por curiosidade. É bom a gente estar lendo de tudo, né? Não, verdade. Mas uma coisa interessante dessas histórias, pastor, que eu tiro uma lição boa disso é o seguinte: Deus, ele deixou marcado na mente dos povos a verdade. O que eu quero dizer com isso? Apesar desses relatos estarem assim meio bagunçados, né? Vamos colocar desse jeito, meio esquisitos, mas ainda assim existe na cabeça das pessoas que houve, por exemplo, um dilúvio universal. Não, olhando por esse prisma, você está correto, né? Que existiram culturas antigas que é igual telefone sem fio, né? Sem ter o conhecimento, mas a iluminação que eles tinham levava para esse caminho, para esse propósito. É igual telefone sem fio, né? O outro lado que é o complicado. Exato. Que pega essa literatura para criar essa base aí. Concordo. Mas eu digo assim, é tipo telefone sem fio, né? Naquela época, a tradição era oral, né? A escrita só veio aí em 1500 a.C., mais ou menos, né? A tradição era oral. Então, isso foi passando, igual o telefone sem fio. E aí a história foi alterando aí no meio do caminho, né? Mas, Luciano, e só muda o nome dos personagens, porque na literatura, acho que é a literatura hindu, falando do relato do dilúvio, ao invés de ser o nome Noé, eles colocam o nome Noá, e que ele constrói um grande barco e que apenas 8 pessoas se salvam. É o mesmo relato do dilúvio, só que os nomes diferentes. O nosso pesquisador aí
da internet, dos PDFs, Sloan, procura aí, cara, O Fator Melquisedeque. Para quem quiser, esse livro é muito bom. Não é da igreja, tá? Mas ele fala exatamente de várias histórias que estão nos povos aí, mas que se referem, no fundo, a histórias da Bíblia, como o dilúvio, o Adão e Eva, a criação. Vale a pena ler. O Fator Melquisedeque. Até o final da live, que vai terminar em 5 minutos, o Islã já publicou o PDF aqui. Obrigado, Manu. É esse livro aqui, ó. O Fator Melquisedeque. Não sou eu. Tá? Luciano. Oi. Habilita aí para compartilhamento de tela, que eu achei aqui o formato da Terra, só para botar aí para vocês verem. Como é que eu habilito isso? Aí no compartilhar, na setinha do lado. Ah, tá, beleza. Já. Deixa eu habilitar aqui. Todos os participantes. Já está habilitado. Beleza. E aí, enquanto o Augusto está procurando ali, eu estou preocupado com o tempo. Uma das coisas que vale a pena também a gente refletir é em relação ao tempo. Em relação ao tempo, né? Existem 2 capítulos na Bíblia, que são Gênesis 5 e Gênesis 11, que trazem as cronogenealogias. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, ficava eu e alemão hoje não está aí, né? Mas ficava eu e alemão, a gente terminava o culto, época boa essa. A gente terminava o culto, almoçava na igreja, eu, tio Célio, tia Cleli, né, alemão, por causa do clube de desbravadores às 15h. E aí, entre a hora do almoço e o clube, ficava eu e alemão fazendo heresias, né? Escrevendo, a gente chamava de heresias. O que a gente fazia? A gente pegava Gênesis 5 e ficava lá, né? Adão teve tantos anos até que gerou 100. Depois de 100, olha aí a imagem aí do amendoim. Peraí. Tô tentando, tá? Oi. Essa aí, é a crosta terrestre. Exatamente, Ela sem água e sem atmosfera. Aí. Legal. Muito bom. Agora eu vou tentar tirar o compartilhamento. Mas segue aí. Beleza. Então, mas tira aí o compartilhamento. Tô tentando. Vai. Saiu. Então, ficava eu e alemão pegando o que estava ali nos versos das genealogias e fazendo a conta da idade da Terra. Então, assim, quanto tempo tem a humanidade ou a história da Terra a partir de Adão? Se a gente pegar Gênesis 5, Gênesis 11, alguns relatos do livro de Reis, considerando que alguns reis reinaram em conjunto, né? Tipo, o pai reinou junto com o filho. Enfim, a gente consegue descobrir que a Terra tem mais ou menos 6.000 anos, pela Bíblia. Isso dá um indicativo para a gente da criação de Deus, de que, de fato, essa Terra não tem milhares e milhares de anos. E pela Adão, por exemplo, Adão viveu tantos anos, gerou 100. Depois que gerou 100, Adão teve filhos e filhas, e todos os dias de Adão foram 930 anos. 100 viveu tantos anos até que gerou, sei lá, Enos, e ficava eu e alemão assim. E isso não era só coisa de desbravador maluco, sabe? Isso muitos teólogos, muitos estudiosos fazem esse tipo de análise, né? E a gente pode ver ali, comprovar que sim, a história da Terra, pelo menos a partir da criação, a partir do Éden para cá, tem 6.000 anos, ou em torno de. Tá? E essas... Tudo bem, a gente pega alguns textos de Paulo que fala assim, não se preocupe com genealogia e tal. Não é esse aspecto que Paulo está abordando. Tá? Paulo está abordando outro aspecto que não tem nada a ver com a conversa. O que a gente precisa é entender que, sim, Deus ele deixou na sua palavra a cronologia da Terra.
e a gente encontra isso principalmente em Gênesis 5 e Gênesis 11. E para nós fecharmos aqui, que a gente tem 2 minutos e meio, um outro ponto que vale a pena a gente ressaltar é a criação das Escrituras. Cara, a gente tem uma infinidade, uma gama de versos da Bíblia que trazem para a gente... Eu anotei todos eles. É isso aí. Então fala para a gente, Celinho. Não, aqui dizia no Mateus 19, aqui em cima, Deus criou o homem e a mulher para se unirem, né? Isso. Bom, eu estou citando ou seja, vou pegar todos eles, né? Ou seja, tanto Jesus quanto os apóstolos consideravam o relato da criação como sendo histórico. Exatamente. Luciano, e o próprio Jesus se referindo à sua vinda, à sua segunda vinda, ele aponta lá pro Gênesis da história de Noé. Exatamente. Ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Exatamente. Então Jesus, por várias vezes, Jesus citou o livro do Gênesis, né? E outros textos, né, do Antigo Testamento, até porque só existia o Antigo Testamento. As escrituras eram o Antigo Testamento na época de Cristo, né? Ele considerava esses relatos como personagens históricos, né? Aqui, Luciano. Ó, se cair, eu vou abrir a sala de novo, tá? Se cair, eu abro a sala de novo. Não, rapidinho. Pode ler? Pode. A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. É isso que eu ia ler. Ela veio pura da fonte da verdade eterna e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade não contaminada pelo preconceito e orgulho humano. Maravilha, né? Exato. Maravilha. É isso, gente. A Bíblia é a fonte de história. É nela que a gente encontra a verdade eterna. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos ajudar a estar mais perto dessa verdade, buscando estar na presença do Senhor sempre. Vamos orar? Amém. Lima, ora pra gente? Oh, sim. Pai querido que habita nos céus, nós te agradecemos pelo teu amor, teu cuidado por nós e também por esta reunião. Que possamos estar preparados para a volta do teu Filho amado Jesus.